Vocês conhecem Apolo e conhecem Dioniso, dois deuses gregos. Dois deuses gregos que eram absolutamente antagônicos entre si, mas que juntos se completavam, como no Yin e no Yang. Tem o lado branco, o lado luz, solar, masculino, o lado negro, escuro, feminino. Um completa o outro, né? Dentro do pensamento do Tao é isso, a integração, a totalidade, o absoluto. Tudo está integrado a partir de polaridades, de princípios que se unem e que criam um antagonismo natural que são responsáveis por tudo aquilo que vibra. Porque uma coisa para vibrar é evidente, tem que ter um conflito qualquer. Se não tiver conflito, não existe vibração, existe a inércia. Existe, portanto, a total falta de movimento. E o universo é feito de movimento, o universo é feito de polaridades, é feito de conflitos. E na Grécia Antiga, esses conflitos, os principais deles, que eram representados por Apolo e Dioniso, eram princípios absolutamente distintos que nós vamos dizer e tentar explicar agora. Apolo era o deus das formas perfeitas, da razão, o deus da ordem, né? Era um deus reverenciado porque os gregos perseguiam o modelo perfeito nas suas obras, na sua arquitetura, na sua arte. Existia um cuidado, apolíneo, uma coisa de perseguir essas formas perfeitas. Isso se refletia também no comportamento. Existia um comportamento adequado, ajustado para as mais diversas situações. Então esse princípio pautava o pensamento grego. Mas eles não viviam orientados apenas pela razão, pelas formas perfeitas, pela ordem. Os gregos tinham os momentos dionisíacos, quando eles se entregavam a Dioniso, quando eles davam aso à desordem, eles davam aso à emoção e deixavam, portanto, a razão de lado. Eles davam aso à criatividade, à espontaneidade, deixavam que tudo aquilo que estava no id, tudo aquilo que estava armazenado dentro da estrutura do próprio ser, se manifestasse de uma forma criativa, de uma forma catártica. Então era isso que representava a Grécia. Eles conviviam muito bem com essas duas coisas, com esses dois princípios, com essas duas. O ser humano era algo muito mais amplo, muito mais interessante. Estou falando da época que precedeu o pensamento socrático e platônico, ou seja, antes de Sócrates e de Platão, quando nós convivíamos com pensadores do tipo Heráclito, Parmênides, Epicuro e tantos outros pensadores que buscavam essa referência na mitologia, né? Essa coisa de tentar entender o ser humano como algo muito mais amplo e interessante. Pois é, mas o que aconteceu? Com o pensamento socrático, platônico, com o pensamento de Sócrates, o homem começou a valorizar demais o princípio apolíneo e começou a condenar, transformar em algo errado o princípio dionisíaco. Ou seja, nós transformamos o nosso ser, que é algo muito mais amplo, cheio de possibilidades, interessante, em algo absolutamente restrito, algo onde a única coisa que passou a importar é o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da ordem, o desenvolvimento da estética, do padrão, né? O desenvolvimento de normas, o desenvolvimento de coisas que se ajustam, enfim, te robotizam, tiram a sua criatividade, tiram a sua emoção, tiram a sua possibilidade de se expressar de uma maneira verdadeira, leve, intensa. Nós passamos a
a nos censurar, nós passamos a impor sobre nós limites, freios morais, freios de toda ordem. Nós começamos a desenvolver preconceitos, começamos a segregar as coisas, a separar, a nos sentirmos superiores ou inferiores, a classificar a humanidade. Isso deu no que deu, o mundo acabou se transformando nisso que vocês veem hoje, né? Tudo que contraria a ordem, tudo que contraria a razão, tudo que contraria esse princípio apolíneo, ou é pecado, ou é crime, ou é algo errado, e a gente já nasce inserido dentro desse viés emblemático de reforçar na educação dos nossos filhos, assim, tanto quanto nós fomos reforçados a perseguirmos de forma doentia um padrão, uma estética, um molde, um modelo, um paradigma que se ajuste apenas a esse princípio, ou seja, tudo passou a ser resolvido com a razão, não se ouve mais o coração, não se trabalha mais a criatividade, não se permite mais ser espontâneo, tudo tem que ser calculado, medido, ajustado, enquadrado, formatado. Nós passamos a nos transformar, portanto, a humanidade se transformou numa imensa fábrica em que os seres humanos estão dentro de uma linha de produção. É isso. De todos os lados chegam peças, de todos os lados chegam componentes, para que no final da esteira possamos sair de lá todos iguais, ajustados para os interesses daqueles que nos governam, daqueles que nos manipulam. Então o mundo ficou muito chato, a humanidade ficou muito chata, né? É importante nós termos os nossos momentos dionisíacos, né? De chutar o balde, de extravasar, de ir para um campo de futebol e xingar e gritar e berrar. É importante a gente fazer um esporte, é importante a gente jamais deixar de atender aos anseios do nosso lado Dioniso, do nosso lado animal, do nosso lado primitivo, que não tem nada de errado com ele. Essas coisas elas precisam ser integradas, essas coisas precisam ser ajustadas. Jung dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: eu prefiro ser inteiro a ser bom. Pois é, ser inteiro é ser apolíneo e dionisíaco ao mesmo tempo, é ser Apolo e Dioniso, ter essas duas forças dentro de você sendo usadas de maneira harmônica. Isso é ser inteiro. Ser bom não. Ser bom é ser apolíneo apenas, é estar ajustado às exigências, às expectativas externas, aos modelos, aos paradigmas, a tudo aquilo que se introduziu dentro de você como certo, como modelo. Então isso daí eu prefiro ser bom, inteiro. Eu não quero ser bom coisa nenhuma, não. Eu quero ser eu quero ouvir o meu coração, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade, eu não quero contrariar a minha vontade, não quero contrariar os meus impulsos, porque eles são verdadeiros, eles partem do âmago do meu ser, eles trazem dentro de si mensagens, coisas que precisam ser ouvidas, ressignificadas. Eu não posso negar o que eu sou, eu não posso amputar metade do meu ser e viver apenas com essa outra metade que está sendo tão valorizada e reforçada. O mito dos andrógenos escrito no livro A República de Platão talvez retrate isso. Nós éramos muito mais interessantes, muito mais fortes, muito mais poderosos quando éramos homem e mulher, ou seja, quando tínhamos esses dois princípios, apolíneo e dionisíaco, o yin e o yang, quando nós tínhamos tudo isso, nós éramos verdadeiros andrógenos, mas fomos separados, fomos cindidos, amputados, e tentamos viver apenas com metade disso. Isso não funciona assim. A gente não pode viver só pela metade, a gente tem que ser inteiro. A gente tem que ser tudo aquilo que existe dentro da gente de verdadeiro e de maravilhoso.
E não precisa seguir um monte de leis, normas, regras, estatutos, não. Eles nos querem realmente normais, eles não nos querem naturais. E nós temos que buscar a naturalidade e não a normalidade. Normal é aquele que segue normas, só isso, ok? Sejamos naturais. E para viver de forma natural, basta seguir uma única regra: não fazer ao outro o que não queres que te façam. Isso não é cristão, isso precede até Jesus, já era dito por Confúcio. Isso é um ensinamento milenar, porque é isso que põe ordem na existência. Basta você não fazer nada que você não queira que façam para você, ok? Até o nosso próximo vídeo.